Alô, galerinha do canal Bionline, da plataforma Bionline, tudo bem? A aula de hoje nós vamos trabalhar um conceito de genética fundamental, chamado interação gênica. Então, após a vinheta, fique atento na aula de genética. Alô, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai trazer um conceito interessante da genética, que é o conceito de interação gênica. Em uma aula anterior, nós já trabalhamos a pleiotropia. E nós definimos a ideia de que pleiotropia nada mais é quando você tem um par de genes que determina várias características. Nós falamos que é uma múltipla manifestação de um gene. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar literalmente o contrário, quando nós temos dois ou mais genes que juntos determinam um caráter. Então, nós chamamos a esse fenômeno da genética de interação gênica. A interação gênica, portanto, nós vamos trabalhar com dois ou mais pares de alelos que juntos determinarão apenas uma característica, que juntos determinarão apenas um caráter. Vale a pena ressaltar que esses genes estão localizados em cromossomos diferentes, em cromossomos não homólogos, e, portanto, apresentarão segregação independente. Nós também já tivemos uma aula aqui no nosso canal sobre linkage, onde nós trabalhamos quando dois genes estão localizados no mesmo cromossomo. Aqui nós vamos trabalhar dois ou mais pares de genes localizados em cromossomos diferentes que juntos determinarão um único caráter. As interações gênicas elas são as mais variadas possíveis. Você tem alguns exemplos bem clássicos de interações gênicas que nós vamos abordar na aula de hoje. Mas é fundamental que você entenda o processo a partir dos casos mais simples. Então nós vamos exemplificar um tipo de interação gênica simples. Por quê? Porque os autores afirmam que há dois tipos clássicos de interação gênica. Um no qual não há inibição entre os alelos e o outro que há essa inibição. Quando não há inibição, interação gênica simples. Quando há inibição, falamos em epistasia. Atenção redobrada agora. Na interação gênica simples, nós temos um exemplo muito cobrado em provas tradicionais, clássicas, que é o formato da crista da galinha. Tudo bem? A crista da galinha. E nesse caso, nós temos dois pares de genes. Quais são os genes que atuarão na determinação dessa característica? Os genes E e os genes R. Esse gene ou esses alelos estão localizados em cromossomos diferentes, em cromossomos não homólogos e terão segregação independente. Mas o tipo de crista, que pode ser nós, ervilha, rosa e simples, depende da interação entre esses dois genes, depende da interação desses dois alelos. Nós sabemos então que há 4 classes fenotípicas: nós, ervilha, rosa e simples. E como é a distribuição genotípica para esses fenótipos? Sempre que tiver os dois alelos dominantes, ou pelo menos um alelo dominante de cada par, determina a crista do tipo nós. Se tiver o dominante E a recessividade Rzinho, determina a crista ervilha. Se a recessividade Rzinho vir acompanhada do Rzão, pelo menos um, pode ser Rzão ou Rzinho, determina a crista do tipo rosa. Enquanto que a simples é um genótipo duplo recessivo. Veja, perceba, eu tenho pelo menos um dominante para os dois pares, a crista nós. Se apenas o gene E vir em dominância, eu tenho a ervilha. Se apenas o alelo R aparecer em dominância, crista rosa. E a crista simples, eu tenho aí a ideia da dupla recessividade. Então, como é que você vai analisar um caso de interação gênica simples, onde não há a inibição de um gene por outro? Galerinha, aqui eu trouxe a geração parental sendo constituída por uma ave cuja crista é do tipo nós e uma ave cuja crista é do tipo simples. Marcos, como é que eu posso definir nós e simples? Aqui, eu tenho dominante para os dois alelos e aqui a dupla recessividade. Então, isso indica que são indivíduos do tipo nós e do tipo simples, respectivamente. Como não há heterozigoto nesse genótipo, assim como neste aqui, neste parental, esses indivíduos formarão apenas um gameta cada.
Qual é o gameta produzido por esse cara? Ezão, Rzão. Qual é o gameta produzido por este aqui? Ezinho, Rzinho. Então, quando há o processo de fecundação, nós vamos formar um genótipo. Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Perceba que, pela distribuição fenotípica em relação aos genótipos, se eu tenho dois alelos dominantes, eu tenho uma crista do tipo nós. Então, nós podemos afirmar que do cruzamento entre homozigotos dominantes e homozigotos recessivos, 100% dos descendentes apresentarão a crista do tipo nós. Então, qual é o padrão da genética clássica, da genética mendeliana? É permitir que ocorra a autofecundação, mas nesse caso, a fecundação entre indivíduos da geração F1. E essa fecundação vai envolver indivíduos que são duplo heterozigotos. Qual é a particularidade agora? Eu tenho heterozigoto para os dois pares. Então, cada um desses indivíduos formará quantos gametas, pessoal? 4. Lembra que a produção de gametas, já explorada em uma videoaula aqui do canal, está diretamente associada ao número de pares de genes em heterozigose. Então, como é que você calcula o número de gametas para quem está me assistindo pela primeira vez? 2 elevado a n, sendo n o número de pares em heterozigoto. Como aqui eu tenho esse genótipo com 2 genes em heterozigose, fica 2 ao quadrado, que corresponde a 4. Então, como esses alelos têm segregação independente, eu posso ter o Ezão migrando com Rzão, o Ezão migrando com Rzinho, o Ezinho com Rzão e o Ezinho com Rzinho, como eu coloquei aqui na nossa vertical. E na horizontal vai ser a mesma coisa, Ezão Rzão, Ezão Rzinho, Ezinho Rzão, Ezinho Rzinho. Por quê? Porque os genótipos são os mesmos. Então, como eu já fiz a tiragem dos gametas, agora eu vou uni-los. Acompanha aqui, galera. Dominante, dominante, nós. 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 Dominante, dominante. Dominante, dominante. Dominante, dominante. Dominante, dominante. Percebam que em todos esses genótipos que eu identifiquei, eu tenho um alelo E dominante e pelo menos um alelo Rzão dominante. Acompanharam o raciocínio? Então, como tem dominantes simultaneamente, eu tenho uma crista do tipo nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 vezes 4, 16. Então, qual é a proporção fenotípica de aves com a crista do tipo nós? 9 sobre 16. Correto? Vamos analisar agora outra classe fenotípica. Vejam só. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Ó, dominante recessivo. Como o dominante é o E, eu tenho a ervilha. Mais uma vez aqui, ó, ervilha. Mais uma vez aqui, ó, ervilha. Quantas ervilhas nós encontramos? 3. Em quantas possibilidades no total? 16. Quantas serão a crista do tipo rosa? Olha aqui, ó, rosa, rosa, rosa. Então, aqui nós temos, ó, 3 sobre 16. E quantos serão de ervilhas do tipo crista do tipo... Ervilha já. Galinha, aves com a crista do tipo simples. 1 sobre 16. Percebam que a nossa proporção fenotípica, ela coincide com a segunda lei de Mendel. Então, nós temos uma proporção fenotípica de quanto, pessoal? De 9 para 3 para 3 para 1. É provável que a gente chegue a essa conclusão de uma forma mais simples, porque não há inibição entre esses pares de alelos. Então, a gente pode afirmar que o 9 corresponde a Ezão traço Rzão traço, o 3 Ezão traço Rzinho Rzinho, o outro 3 Ezinho Ezinho Rzão traço e o 1 Ezinho Ezinho Rzinho Rzinho, como nós demonstramos na segunda lei de Mendel. Então, nos casos de interação gênica simples, a proporção fenotípica esperada para o cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos corresponde à mesma proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1. Então, galerinha, como é que o cara pode descobrir isso numa questão relativamente simples envolvendo interação gênica simples? Olha só, vamos trabalhar aqui. Vamos supor que um casal de aves duplo heterozigotas apresentou 32 filhotinhos.
Então, quantos desses filhotes terão crista do tipo simples? Então, o que você vai fazer? Qual é a probabilidade de nascer simples? 1 sobre 16, beleza. Quantos filhotinhos são? 32. Então, eu vou obter, a partir desses 32, 2 filhotinhos com crista do tipo simples. Tudo bem? 32 dividido por 16 dá 2. Quantos serão com crista rosa? A probabilidade de crista rosa é 3 sobre 16, multiplicado por 32. Se eu faço essa divisão, dá 2, 3 vezes 2, 6. Percebam, nós vamos ter 2 filhotinhos com crista do tipo simples, 6 filhotinhos rosa. Como a probabilidade é a mesma, também será 6 para a crista do tipo ervilha. Qual seria, então, o número de descendentes com crista do tipo nós? A gente faz o mesmo procedimento. 32 por 16 dá 2, 2 vezes 9, 18. Então, 18 filhotinhos apresentariam a crista do tipo nós. Então, qual é a sacada? Sempre que você estiver trabalhando com interação gênica, eu tenho 2 ou mais pares de genes que determinarão um único caráter. E atenção agora, que é importante, na interação gênica do tipo simples, onde não há inibição, do cruzamento entre duplos heterozigotos, nós vamos observar a mesma proporção fenotípica encontrada na segunda lei de Mendel. E no caso de epistasia, será que essa proporção vai se repetir? Então, galerinha, quando a gente está trabalhando com o caso de epistasia, tem que ficar claro na cabecinha de vocês que a epistasia é um tipo de interação gênica na qual um par de genes inibe a manifestação de outro par. Então aí eu já tenho uma particularidade. Lembra que ainda há pouco, na interação gênica simples não epistática, não há esse padrão de inibição. Agora, na epistasia, há esse padrão de inibição. Então, um par de genes influencia diretamente a manifestação do outro. Então, o gene epistático é aquele gene inibidor. Já o gene inibido, nós damos o nome de hipostático. Essas referências sempre são colocadas na maioria das questões. Quando apresenta a situação problema, na grande maioria das vezes ele apresenta quem é o inibidor e quem é inibido. Então você só precisa ter atenção com relação a isso. Então o primeiro tipo de epistasia que nós vamos apresentar é uma epistasia chamada de recessiva. Nessa epistasia, o gene epistático, ou seja, o inibidor, ele está em recessividade. Então ele só vai inibir se ele estiver em dose dupla. Lembra um ponto ainda há pouco que eu frisei logo quando eu finalizei a interação gênica simples? Eu falei para vocês que a proporção fenotípica do cruzamento entre heterozigotos é igual à proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. É esse o ponto que você tem que observar a partir de agora. Acompanha aqui comigo, pessoal. Olha só. Vamos analisar a cor dos camundongos como exemplo de uma epistasia recessiva. Eu tenho 2 pares de alelos, o gene A e o gene C, que apresentarão segregação independente, estão localizados em cromossomos diferentes e juntos eles determinam a cor dos camundongos. Agora me acompanhe. O gene Azão, que pode ser em homozigose ou heterozigose, determina a pelagem agouti. Tudo bem? Aquela pelagem meio que marrom acinzentada, é o agouti. Já o seu alelo, a sua recessividade, determina o camundongo preto uniforme. Porém, o gene C, ele determina a presença do pigmento. Então, o gene Czão, ou seja, a dominância do alelo C, o pigmento vai se manifestar. E a recessividade desse alelo, não há pigmento, determinando a cor ou determinando o fenótipo albino. Então, o camundongo ele tem 3 classes fenotípicas: agouti, preto e albino. Agora me acompanha. Essa homozigose Czinho-Czinho, ou seja, esse gene Czinho-Czinho é epistático sobre os genes que determinam a cor da pelagem em camundongos. Então, se este gene é epistático, o gene A ele é hipostático por ser inibido. Então, eu trouxe aqui para vocês uma situação. Eu tenho Azão traço, Czão traço. Beleza, então eu tenho um camundongo agouti cruzado com um camundongo albino. Da mesma maneira como nós analisamos na situação anterior, esse cara só vai formar um gameta. Qual é o gameta que esse cara vai formar? Azão-Czão. Este só vai formar um gameta, Azinho-Czinho. Quando eu faço a fecundação, eu vou ter a formação do duplo heterozigoto, que é a famosa geração F1. Beleza, até aí está de acordo com o padrão mendeliano. Vamos continuar. Eu tenho Azão e Czão, significa dizer que o fenótipo vai ser agouti.
Quando há o cruzamento entre indivíduos da geração F1, como esses genes têm segregação independente, cada um desses indivíduos formará 4 gametas. Está aqui, ó, azão, cesão, azão, cezinho, azinho, cesão, azinho, cezinho, como nós analisamos na segunda lei, como nós analisamos no exemplo passado. A mesma coisa aqui, ó, azão, cesão, azão, cezinho, azinho, cesão, azinho, cezinho, beleza. Agora nós vamos fazer a fecundação, acompanha. Azão, azão, cesão, cesão. Opa, azão, cesão juntos, aguti. Azão, cesão juntos, aguti. Azão, cesão juntos, aguti. Azão, cesão juntos, também aguti. Azão, cesão juntos, aguti. Azão, cesão juntos, azão, cesão juntos, azão, cesão juntos, azão, cesão juntos, aguti. Todos esses indivíduos aí têm a pelagem do tipo aguti. Tudo bem? Qual é a probabilidade, então, para um casal duplo heterozigoto vir a ter descendentes com a pelagem aguti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, nós vamos ter 9 sobre 16 agutis. Tudo bem até aí, pessoal? Agora, vamos analisar o outro tipo de pelagem, que seria a pelagem preto uniforme. Como é que vai determinar a pelagem preto uniforme? Azinho, azinho, cesão, traço. Então, vamos lá juntos. Olha só, vamos ver aqui, ó. Azinho, azinho, cesão, traço, preto uniforme. Azinho, azinho, cesão, traço, preto uniforme. Azinho, azinho, cesão, traço, preto uniforme. Só tem esses 3. Então, a probabilidade para nascer preto uniforme, 3 sobre 16. E qual vai ser a probabilidade de nascer albino? Para nascer albino tem que ser cezinho, cezinho. Então, tudo que tiver cezinho, cezinho será albino. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Albino nós temos 1, albino nós temos 2, albino nós temos 3, albino nós temos 4. Então, a probabilidade para nascer albino vai ser de 4 sobre 16. 4 sobre 16 que seriam albinos. Veja que a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel já é diferente. A proporção fenotípica da epistasia comparada com a segunda lei de Mendel já é diferente. Por quê? Qual é a proporção fenotípica esperada de acordo com a segunda lei de Mendel? 9 para 3 para 3 para 1. Como eu estou trabalhando com um caso de epistasia do tipo recessiva, a proporção fenotípica vai ser de 9 para 3 para 4. Então, a epistasia, ela tem como característica a mudança da proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. E nesse caso apresentado, nós estamos lidando com o caso de epistasia recessiva, onde a proporção fenotípica vai ser de 9 para 3 para 4. Tudo bem? Então, se eu tenho epistasia recessiva, eu tenho outros 2 tipos de epistasia, a dominante e a duplo recessiva. Vamos analisá-la? Então, galerinha, agora nós vamos analisar um caso de epistasia duplo recessiva. Ela é também conhecida como interação por genes complementares. E o exemplo que nós vamos analisar para você identificar esse tipo de epistasia é a cor da flor da ervilha de cheiro. Acompanha aqui, galerinha. Eu tenho, no caso, 2 pares de alelos. O par C e o seu respectivo alelo e o P. São 2 pares de genes, C e P, localizados em cromossomos diferentes e que, de uma certa maneira, determinaria, né, a segregação independente. Agora, imagina, nesse caso, eu só tenho 2 fenótipos possíveis. Então, quando você faz o cruzamento entre indivíduos híbridos, acreditava-se chegar numa proporção similar, por exemplo, à primeira lei de Mendel, ou então próximo do que seria a segunda lei de Mendel, mas os resultados nunca são iguais aos esperados na perspectiva mendeliana. E a investigação do padrão de transmissão dessa característica revelou, na verdade, que a cor da flor dessa plantinha é determinado pela interação gênica do tipo duplo epistasia, do tipo duplo recessiva. Então, a cor branca ela vai ser determinada pela homozigose recessiva de qualquer um dos pares de alelos. Então, apareceu Czinho, Czinho, apareceu Pzinho, Pzinho, vai determinar a cor branca. Então, eu vou demonstrar para vocês 2 formas de nós chegarmos ao resultado esperado e encontrado a partir da proporção fenotípica de uma epistasia duplo recessiva. Acompanhe aqui o raciocínio. Eu peguei geração parental, dominante, dominante, recessivo, recessivo. A partir desse cruzamento, eu tenho a geração F1, dupla heterozigota, que determinaria uma cor, uma flor da cor púrpura. Então, eu tenho aqui púrpuro
com branco e nasceu 100% de púrpuros. Então dá a ideia que segue ao padrão mendeliano clássico. Mas quando a gente faz o cruzamento de duas púrpuras, a gente vai obter um resultado diferente. Por quê? Qual é a proporção fenotípica esperada para cruzamento entre duplo heterozigotos para características com segregação independente? 9 para 3 para 3 para 1. Tudo bem? Nós sabemos que o 9 sobre 16 corresponde a Czão traço, Pzão traço. 3 sobre 16, Czão traço, Pzinho, Pzinho. 3 sobre 16, Czinho, Czinho, Pzão traço. 1 sobre 16, duplo recessivo. Fechamos? Se nós sabemos que a presença do Pzinho, Pzinho ou do Czinho, Czinho determina o fenótipo branco, o que a gente pode afirmar? Que esse 9 sobre 16, esse 9 sobre 16 vai ser mantido. E aí 9 sobre 16 serão plantinhas que apresentarão o fenótipo púrpuro. Beleza? Aqui a gente definiu. No entanto, vejam só, aqui eu tenho Pzinho, Pzinho, branco. Czinho, Czinho, branco. Czinho, Czinho e Pzinho, Pzinho, branco. Então, qual é a probabilidade do nascimento de plantinhas cujas flores são brancas? 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então, 7 sobre 16 plantinhas com flores brancas. Percebam que há essa variação na proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. A proporção fenotípica esperada era de 9 para 3 para 3 para 1. Agora é de 9 para 7. Eu utilizei só a proporção para a gente resolver. Agora nós vamos utilizar o quadro de Punnett na forma tradicional. Vem comigo, olha só. Esse cara aqui não é duplo heterozigoto? Formou 4 gametas. Também é duplo heterozigoto, formou os mesmos 4 gametas. Vamos para a fecundação. Olha só. Czão, Czão, Pzão, Pzão. Czão, Czão, Pzão, Pzinho. Czão, Czinho, Pzão, Pzão. Czão, Czinho, Pzão, Pzinho. Tudo bem? Essa diagonal que eu estou representando para vocês é uma diagonal onde todos eles são duplo heterozigotos. Por isso que eu coloquei logo de imediato. Veja só, Czão, Czinho, Pzão, Pzão, Czão, Czão, Pzão, Pzinho. O que nós temos aqui? Em cada um deles, nós sempre estamos encontrando dominante, 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 dominante. Não há recessivo algum. Dessa maneira, eu posso falar que nós temos 9 sobre 16, Czão traço, Pzão traço, que determinarão o fenótipo púrpuro. Entretanto, olha os outros quadradinhos, pessoal. Vou representar na cor vermelha, olha só. Czão, 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 Pzinho, Pzinho. Czão, Czinho, Pzinho, Pzinho. Olha aqui embaixo. Czinho, Czinho, Pzão, Pzinho. Olha aqui no meio. Czinho, Czinho, Pzão, Pzinho. Aqui vai ser Pzão, Pzão. Czinho, Czinho, Pzão, Pzinho. Czinho, Czinho, Pzão, Pzinho. Czinho, Czinho, Pzinho, Pzinho. Percebam que em todos esses agora há pelo menos um recessivo. E na presença de um par recessivo ou dos dois recessivos, determina qual fenótipo? O fenótipo branco. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 sobre 16, que vai ser no caso Czão, Czinho, Pzinho, Pzinho, ou Czinho, Czinho, Pzão, Pzão traço, né? Aqui Pzão traço, ou Czinho, Czinho, Pzinho, Pzinho, indicam todos indivíduos com fenótipo branco. E aí a gente sabe que numa epistasia duplo recessiva, a proporção fenotípica esperada é de 9 para 7. E se a epistasia for dominante, qual a proporção fenotípica que nós vamos encontrar? Então, galerinha, na epistasia dominante eu já vou apresentar para vocês de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu só coloquei aqui os dados que nós vamos trabalhar e nós vamos discutir, fazer o cruzamento juntos para você entender qual é a interferência na proporção fenotípica quando você trabalha com uma epistasia do tipo dominante. Então eu trouxe para vocês, primeiro vamos entender, né? A epistasia dominante é quando o gene epistático, ou seja, aquele que é inibidor, ele está na sua forma dominante. E aí lembra que um gene dominante ele pode se manifestar tanto em dose dupla como em dose simples, em homozigose ou heterozigose. Então eu trouxe aqui a cor da abobrinha, tá? Um exemplo clássico, um exemplo utilizado em algumas referências bibliográficas que nós temos aí de ensino médio.
Então eu trouxe esse exemplo para a gente discutir. Eu tenho aqui Czão e Vzão são os alelos, ou C e V são os genes que determinam a cor da abobrinha. Lembra que eu estou trabalhando com uma interação gênica? Então se eu trabalho com uma interação gênica, eu estou trabalhando com genes localizados em cromossomos diferentes que juntos determinarão um único fenótipo. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? O gene Vzão determinará a cor amarela. Então, pode ser o amarelo, vai ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, tudo bem? O Vzinho determina a cor verde. Então, para ser verde, obrigatoriamente tem que ser Vzinho, Vzinho. Agora, toma muito cuidado. Eu tenho um outro alelo que interfere a manifestação deles, que é o alelo Czão e o seu respectivo recessivo Czinho. Por quê? Porque se for Czão traço, ou seja, Czão, Czão ou Czão, Czinho, nós temos a ausência da cor, o que determinará a cor branca. Enquanto que for Czinho, Czinho, apresentará a cor. Veja só, perceba que a ausência da cor deve-se, sobretudo, a esse alelo Czão. Então, se aparecer o alelo Czão, o indivíduo vai ter a cor branca, ou a abobrinha terá a cor branca. Então, vamos jogar todas essas informações dentro dos exemplos clássicos relacionados à ideia da interação gênica e, fundamentalmente, às leis mendelianas. Então, vejam só. A geração parental, ela é associada a indivíduos que seriam, vamos lá, Vzão, Vzão, Czão, Czão, com Vzinho, Vzinho, Czinho, Czinho. Então aí eu tenho um padrão mendeliano clássico. Perceba, acompanhe o raciocínio. Como tem o Czão, seria a branca. Como aqui tem Czinho, Czinho, não interfere. Como aqui é Vzinho, Vzinho, seria verde. Então teria branco cruzando com verde. Tudo bem? Eu vou obter a geração F1. Nessa geração F1, 100% será Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Como nós temos o alelo dominante Czão, vai ser branco. Então, no cruzamento branco com verde, 100% dos indivíduos serão brancos. Beleza. Qual é a ideia da lei mendeliana? Permitir a autofecundação ou a fecundação entre os dihíbridos. Então, nós temos Vzão, Vzinho, Czão, Czinho com Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Até aí bem tradicional dentro daquilo que nós já estamos trabalhando na aula. Então esse cara vai formar, cada um deles vai formar 4 gametas. Vzão, Czão, Vzão, Czinho, Vzinho, Czão, Vzinho, Czinho. Tanto na vertical como na horizontal. São os 4 gametas. Esses 4 gametas a gente vem, né? Vzão, Czão, Vzão, Czinho. A gente vem trabalhando aí ao longo das nossas aulas. Vzinho, Czão, Vzinho, Czinho. Então, eles vão se repetir. Tudo bem? Ajeitar aqui direitinho. Então, ó, montamos o nosso quadro de Punnett. Agora, nós vamos trabalhar com o processo de fecundação. Vamos fazer a união entre esses indivíduos. Olha só. Vzão, Vzão, Czão, Czão. Vzão, Vzão, Czão, Czão, Czinho. Vzão, Vzinho, Czão, Czão. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Esta diagonal eu já falei para vocês que ela é feita de duplo heterozigotos. Tudo bem? Esta outra diagonal de duplo homozigotos. Enquanto que os outros genótipos terão pelo menos um em heterozigose. Pronto, montamos o nosso quadro de Punnett. Todas as 16 possibilidades aqui apresentadas. Deixa eu só ajustar aqui, né? Para ficar legal, para ficar mais fácil para você compreender. O que é que nós temos que agora analisar? Qual é a proporção, o que, pessoal? Fenotípica. Tudo bem? Qual é a proporção fenotípica? A gente sabe que há uma proporção fenotípica esperada. Qual é a proporção fenotípica esperada? 9 para 3 para 3 para 1. Qual é a proporção fenotípica encontrada? É isso que a gente vai analisar a partir de agora. Veja, é fundamental que você relembre que se aparecer o Czão, não manifesta a cor. Então vamos aqui marcar, ó. Aqui tem Czão, branco, Czão, branco, 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 também, opa, olha aqui, ó, ficou sem, né? Vzão, Vzão, Czão, Czinho, olha aqui, ó.
tá? Tem que tomar muito cuidado durante a prova também. Veja, branco, 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 branco. Então, acho que todos eu consegui identificar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, só de brancos, 12 sobre 16. 12 sobre 16. Vamos analisar os demais. Ó, Czinho, Czinho, beleza. Então, determina pigmento. Vai ter pigmento. Vzão, traço, determina a cor amarela. Ó, beleza, ó, com pigmento. Vzão, traço, amarelo. Com pigmento. Vzão, traço, amarelo. Quantas amarelas seriam então, pessoal? 3 sobre 16. 3 sobre 16. 1, 2, 3. E aí eu tenho 12 mais 3, 15, vai sobrar 1 sobre 16 de verdes, que está aqui embaixo, ó, 1 sobre 16 de verde. Essa aqui vai ser verdinha. Então você percebe que a proporção fenotípica esperada que era de quanto? 9. No caso, Vzão, traço, Czão, traço. Para 3, Vzão, traço, Czinho, Czinho. Para 3, Vzinho, Vzinho, Czão, traço. Para 1, Vzinho, Vzinho, Czinho, Czinho, ela sofreu uma alteração. Por quê? Porque onde tiver Czão, nós vamos trabalhar com brancas. Então, 9 mais 3, 12, Vzão, traço, Czão, traço, ou Vzinho, Vzinho, Czão, traço, que serão brancas. Para 3, que serão amarelas. Para uma que será verde. Mais uma vez, há uma mudança significativa da proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Então, a epistasia, ela tem essa propriedade de mudar a proporção fenotípica esperada, que é 9 para 3 para 3 para 1, em função do tipo de gene que é epistático, se ele é dominante, se ele é recessivo ou se ele é duplo recessivo. Deu para acompanhar? Então vejam só, galerinha, é fundamental que você agora faça o download do exercício, resolva os exercícios, e entre em contato caso haja uma dúvida, siga o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, divulgue o nosso canal, que é importante para a gente continuar a produzir conteúdo. Fique ligado na nossa próxima aula de genética, nós vamos falar sobre herança quantitativa. Até lá, pessoal!